Então, novamente, né, uma boa noite, ou boa noite não, uma boa tarde a todas, né? E hoje nós vamos iniciar, né, o preparatório de vocês para o exame de suficiência. Para isso, né, as primeiras disciplinas que a gente vai estudar vai ser sobre matemática financeira e estatística. O que foi que eu fiz para vocês, né? Eu dei uma olhada nas últimas provas, né, nos últimos 5 anos, nos exames de suficiência que teve, e peguei as questões que tinham sobre matemática financeira e estatística. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai dar uma revisada no assunto que a gente já estudou, rapidamente uma revisada no assunto, ver as principais fórmulas que são utilizadas na prova, e já vamos tentar responder as questões da, dos últimos exames de suficiência, certo? Então, para a gente iniciar, vamos dar aqui uma relembrada nos principais tópicos que sempre é falado, a maioria das vezes nos últimos exames, é sobre juros simples e juros compostos. Viu? Então, eu creio que todas já pagaram comigo essa disciplina, né? Pode ser que tem alguma parte que não estejam lembrando, hoje a gente vai dar uma revisada rápida e já vamos tentar resolver algumas questões. Então, a primeira coisa que eu já vou logo passar aqui para a gente é relembrar a fórmula dos juros simples, ok? Onde a fórmula dos juros simples era dada pela seguinte expressão: juros vai ser o capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo prazo de aplicação. Ou seja, quando você empresta o dinheiro para uma pessoa, esse dinheiro que você vai emprestar é o nosso capital. O prazo que você vai emprestar esse dinheiro para a pessoa, né, que nesse caso vai ser o nosso N, e os juros que você vai cobrar da pessoa por esse tempo de empréstimo é o nosso I, a nossa taxa de juros, né? Perdão, o I é a nossa taxa de juros que vai ser cobrada em cima do capital. E os juros nada mais é que a remuneração, né, que a gente recebe por ter emprestado aquele dinheiro, né? Ou seja, quando você empresta o dinheiro e recebe de volta, você recebe o capital juntamente com os juros. Ok? Então, para relembrar aqui rapidamente, um exemplozinho aqui rápido. Suponha que a pessoa aplica R$ 5.000 em uma instituição bancária por 10 meses, a uma taxa de juros de 1,4% ao mês. Qual o juro ganho? Se a gente tiver lembrado aqui, outra coisa que vale ressaltar, né? Que sempre quando a gente for utilizar essa fórmula, a taxa de juros aqui a gente sempre vai colocar na forma unitária. Ou seja, I, que é a nossa taxa de juros que é 1,4%, sempre a gente pega essa taxa em porcentagem e divide ela por 100, né? Por cento, é só pegar esse valor e dividir por 100, que eu vou obter minha taxa na forma unitária, ou seja, 0,014 ao mês. Ok? Então, se eu for querer calcular os juros aqui, nada mais, nada menos que substituir na fórmula. A taxa que eu já dei, o capital na questão ele disse que é 5.000, o prazo, né, que ele vai emprestar esse dinheiro, ela vai aplicar esse dinheiro, são 10 meses. Então, aqui é o nosso N. Só simplesmente joga na fórmula. Juros é igual 5.000 vezes 0,014, que é a nossa taxa, multiplicado pelo prazo, que é de 10 meses. Lembrando que o prazo, né, aqui o N, ele tem que sempre estar na mesma unidade de tempo da taxa. Como aqui está em mês, a taxa também tem que estar em mês. Então, multiplicando aí, quanto é que vai dar 5.000 vezes isso aí, né? Deixa eu ajeitar aqui. Alguém tem calculadora aí fácil? Para fazer essa continha para a gente? Mas bem relax, né? 0,014 vezes 10. Então, os juros aqui vai ser de 700. Então, é R$ 700 de juros.
Então, bem simples mesmo, nessa parte inicial de juros simples. Aí, a outra coisa que cai também, no exame de vocês, é a fórmula do montante em juros simples. Que, nesse caso, a fórmula do montante é só você pegar o capital, multiplicar por 1 mais a taxa vezes o prazo, que é N. Né? Eu não coloquei nada aqui, mas aqui está implícito que é um sinal de vezes aqui, viu, esse ponto. Então, no caso aqui, para a gente calcular o montante, é da mesma forma, não tem segredo. O capital aqui, nesse caso, é de 1.800, a taxa de juros foi aplicada a juros simples durante 3 anos, e a taxa de 6% ao ano. Então, a gente observa ó, que o prazo e a taxa estão no mesma unidade de tempo. Então, da mesma forma, como ele quer saber qual o montante adquirido, só lembrando, o que é o montante? Nada mais é do que o capital somado com os juros, né? Ou seja, o montante é igual ao capital mais os juros. Aí, se você quiser uma fórmula que vai calcular diretamente o montante, você pode utilizar essa aqui que eu coloquei para vocês. Então, aqui a gente vai obter o seguinte, montante vai ser igual a 1.800, que é o nosso capital, pelo prazo, que é de 3 anos, e a taxa, que é 6% ao ano. Como está tudo em ano aqui, eu não preciso transformar nada. Então, C, 1.800, vezes 1 mais a taxa, que é 0,06, né, porque eu tenho que transformar para a taxa unitária, vezes 3. Aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, que às vezes o que é que acontece? O aluno ele já quer pegar aqui direto, multiplicar 1.800 vezes 1, somado com 0,06 vezes 3. Mas aqui, primeiramente, a gente tem que resolver o que está entre parênteses, certo? Só lembrando aqui um pouquinho de matemática básica, né? Resolvo o que está entre parênteses. O que está entre parênteses tem um sinal de soma e de multiplicação. A gente resolve primeiro a multiplicação. Então, nesse caso, eu pego 0,06 vezes 3 e somo com o resultado, né? Eu somo com 1, que vai dar 1,18. Ou seja, vai ficar 1.800 vezes 1,18. Quando multiplicar isso aqui, vai dar 2.124. Ok? Então, eu acho que, por enquanto, né, todo mundo já deu para refrescar um pouquinho das fórmulas sobre juros simples e juros compostos, né? Por enquanto, falei só de juros simples, né? Essa situação aqui, eu estou tratando em juros simples. Só lembrando, o que é uma capitalização em juros simples? É quando os juros ele é sempre calculado em cima do capital inicial. Ou seja, juros simples é sempre... os juros são calculados em cima do capital inicial. Aí, a gente entra na parte de juros compostos. Nos juros compostos, a fórmula do montante, a gente vai logo diretamente para a fórmula do montante, né, que é a que é mais utilizada. Ela vai ser essa daqui que está aqui embaixo, né? Montante é igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao prazo. Ou seja, é quase a fórmula do montante em juros simples. A única diferença, né, é que em vez de que o prazo está multiplicando pela taxa, nesse caso ele está sendo elevado, né? 1 mais i está sendo elevado ao prazo. A gente não vai... Opa, já fui falar para o final aqui. A gente não vai explicar como é que chega nessas fórmulas, né? Porque isso a gente já viu quando foi paga a disciplina. Então, a diferença é essa. Então, observe aqui, né, a diferença de juros simples para juros compostos é SN. Né? Lá em juros compostos fica elevado aqui. Ok? E onde essa expressãozinha bem que 1 mais i elevado a n, ela é chamada de fator de acumulação de capital. Isso aqui não vai interessar a gente, porque geralmente a gente usa isso quando a gente tem a tabela, né, do fator de acumulação de capital. Como na prova de vocês não pode usar tabela, né, se não me engano, é só calculadora,
né? Então, isso aqui não vai interessar a gente. Então, deixa eu só ver aqui os participantes. Uma boa tarde aí a Franciele e a Raísla também, que entraram agora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Então, tranquilo até o momento, né? Meninas, né? Nesse caso, só as meninas estão aqui participando. Então, a gente está dando uma relembrada aqui para a gente passar daqui a pouco para as questões do exame de suficiência que tem relacionado sobre esse assunto, viu? Então, um exemplo aqui para a gente relembrar de juros compostos. Qual o montante gerado por um capital de 9.500 aplicado por 9 meses a juros compostos a uma taxa de 3% ao mês? Então, aqui, ele identificou o capital, que é 9.500, o prazo é 9 meses e a taxa é 3%. Então, está aqui os dados da questão. Aqui eu errei, aqui não é N não, aqui é um M, viu? M de... Não é M, perdão, é N, C, que é um C, viu? Vou corrigir aqui. Toda vez eu esqueço de corrigir isso, que é o C de capital. Então, o capital é esse, o prazo é esse, e a taxa 3%. Novamente, aplica na fórmula. Quando aplicar na fórmula, vai ficar C, que é 9.500, vezes 1 mais a taxa, 0,03, elevado a 9. Aqui, outra observação. O que está sendo elevado a 9 não é o 0,03 não, viu? É isso aqui tudo que está entre parênteses. Ó, é 1 mais 0,03. Então, 1 mais 0,03, que vai dar 1,03, eu vou elevar esse valor a 9. Que eu vejo muito aluno, ele erra isso, né? Ele vê esse 9 aqui elevado, ele só quer elevar o 0,03 a 9, né? Não é o valor todo. Então, muita atenção a esses detalhes. Fez, calcula aqui rapidamente, né? 1 mais 0,03 elevado a 9, vai dar esse valorzinho aqui, multiplica por 9.500, que chega no nosso resultado. Então, o montante é de 12.395,34. Certo? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos para algumas questõezinhas aqui que eu separei para nós trabalharmos aqui agora, né? Então, aqui eu peguei essa questão aqui, eu não lembro qual foi o ano agora, né? Mas vamos fazer aqui. Então, a primeira questão que a gente vai fazer do exame de suficiência diz o seguinte: em uma decisão de liquidação de sentença, no valor de 85 mil, deixa eu botar bem aqui, pincel. Pronto. Em uma decisão de liquidação de sentença no valor de 85 mil, o juiz determinou que o perito contador calculasse o valor devido com incidência de juros moratórios, ou seja, esse valor juntamente com os juros, né, calculado em juros simples, nos seguintes períodos e parâmetros. Ou seja, no período de 1º de fevereiro de 2001 a 31 de março de 2002, vai ser cobrado um juro simples de 0,5 ao mês. De 1º de abril até 31 de dezembro de 2002, vai ser cobrado uma taxa de juros de 1%. Considerando-se o mês comercial de 30 dias, na situação apresentada, o valor devido acrescido dos juros moratórios será de... Aí tem as alternativas. Não sei se você já trabalhou essa questão aqui alguma vez, né? Não sei se eu já coloquei, né, alguma prova de vocês aí na vida, quando pagaram essa disciplina comigo. Mas essa primeira questão aqui é somente sobre juros simples, né? Que ele está falando que são calculados com juros
simples. Então, vamos imaginar aqui o seguinte. É de 1º de fevereiro de 2001 a 31/3 de 2002, vai ser cobrada uma taxa de juros de 0,5% ao mês. Sobre, como é juros simples, é sobre o valor inicial, né, que é o capital aqui de 85 mil. Como a gente vai calcular esses juros? Aí vou colocar bem aqui o quadro branco aqui para a gente. Só um momentinho. Pronto. Então, a questão diz o seguinte, o capital, né, lá inicial, onde vai ser calculado os juros em cima dele, é de 85 mil reais. Que é a primeira questão, né? O capital é de 85 mil reais. Aí ele fala que de 1º de fevereiro, 1/2 de 2001 a 31/3, não, 31/3, se não me engano, 31/3 de 2002, os juros cobrados vão ser de 0,5% ao mês. E 1º de abril até 31/12, 1º de abril de 2002 a 31/12 de 2002, os juros vai ser de 1% ao mês. Ele quer saber quanto ele vai pagar ao todo, né? Então, para isso, o que é que a gente tem que fazer? Calcular os juros nesse primeiro período de tempo aqui, né, de 1º de fevereiro a 31/3, e depois os juros desse período aqui. Eu vou chamar aqui de J1 os juros do primeiro período, certo? Qual é a fórmula dos juros mesmo? Em juros simples, alguém está lembrado? Juros é igual a capital mais taxa e o prazo de aplicação. Capital vezes a taxa, né? Vezes Isso. prazo. Isso aí. Então, só lembrar aqui, juros simples, né? É o capital vezes a taxa vezes o prazo. Então, o capital ele já deu, 85 mil. A taxa de juros, ele também deu, que é 0,5% ao mês. Mas só que, como está em porcentagem, a gente tem que transformar para a taxa unitária. Então, eu tenho que pegar esse valor. Deixa eu botar bem aqui embaixo, que senão vai ficar sem espaço. Opa. Só apagar bem aqui. Está aqui embaixo. Os juros no primeiro período é 85 mil vezes a taxa, 0,5 dividido por 100. É só pegar essa vírgula aqui e andar 2 casas para a esquerda, vai ficar 0,05. Assim, né? Multiplicado pelo prazo de aplicação. Aí eu pergunto para vocês, aqui está o mês, né? Vamos botar o prazo também em mês. De 1º de fevereiro de 2001 a 31 de março de 2002, são quantos meses? 13 ou 12? 13 ou 12. Vamos pensar, se fosse de 1º de fevereiro de 2001 até 31 de fevereiro de 2002. Não, 31... Perdão. Vou colocar assim. É porque vai ter diferença de um dia aqui, mas não vai fazer diferença para a gente, não. Se fosse de 1º de fevereiro de 2001 até 1º de fevereiro de 2002, seriam quantos meses? 1º de fevereiro de 2001 até 1º de fevereiro de 2002. São 15. São 12 meses. No caso que eu perguntei, são 12, né? De 1º de fevereiro... Deixa eu botar aqui uma linha do tempo. De fevereiro de 2002.
Mas só que não é de 1º de fevereiro de 2002, ainda tem mais uns mesezinhos aqui, né? Ó. Tem mais 2. Mais 2 meses. Então, ao todo, vão ser quantos meses? Nesse primeiro caso? 14. 14 meses. Certo? Então, aqui daria até para fazer de cabeça, né? Eu ia fazer aqui um diagrama, mas acho que já deu para entender. Então, nesse primeiro caso, o N, né, o prazo, até botar aqui, são de 14 meses. Viu? E 14 meses. E para o de baixo aqui, para esse segundo intervalo de tempo, são quantos meses? 1º de abril de 2002 até 31 de dezembro de 2002. 7 meses. 7. Todos concordam que são 7? Eu acho que até para o diagrama ficar melhor. 7 meses, né? Então, aqui vai ficar 7 meses. Porque é só pensar, se fosse de junho, ia dar 6. Não, mas espera aí, será que é 7 mesmo? Vamos fazer bem aqui um diagrama para ver se a gente visualiza melhor. Imagina aqui o seguinte. Vou fazer aqui uma linha do tempo dos meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu pensar que vai caber. 1, 12. Imagina aqui que é a linha do tempo do ano de 2002 aqui. Essa data inicial aqui seria o primeiro dia do ano, né? Essa data inicial 0. Por exemplo, aqui seria 1º de janeiro. Essa data 1, esse primeiro período de tempo seria de 1º de janeiro até 1º de fevereiro. E assim por diante, certo? 1º de março, 1º de abril, depois 1º de maio. Nesse caso, aqui a gente viu que deu 14. De 1º de maio, 1º de abril até 31/12, 1º de abril está bem aqui, né? Ó. Vamos ver, vão ser quantos períodos de tempo até a data final aqui? 1 período, 2 períodos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todas concordam? É que se fosse... Espera aí, eu estou fazendo 3, 6, 7, 8. Não, mas nesse caso aqui, eu estou fazendo bagunça, né? Maio, 1º de junho, depois 1º de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, mas só que lá ele fala que é o finalzinho de dezembro, né? Então vai acabar bem aqui mesmo, nessa data 12. É como se já fosse o início do próximo ano, bem aqui, ó. Né? Porque se fosse de 1º de abril até 31 de dezembro, acabaria bem aqui no 11, né? Esse ponto aqui no 11. Mas só como ele quer no 31/12, é a mesma coisa de ser 1º de janeiro. Então, na verdade, são quantos intervalos de tempo? 3, 6, 9 intervalos de tempo. Ou seja, são 9 meses dessa data aqui inicial até essa outra. Então, o prazo aqui, na verdade, são 9, viu? Novembro, dezembro, assim por diante. Muito bem, então vamos voltar aqui para a questão, né? A gente perdeu um tempo danado só para ver a quantidade de meses aqui. Então, nesse caso, eu vou calcular os juros no primeiro período, né? Que nesse caso o prazo aqui é 14. Que vai dar conta aqui. Aqui faltou um zero, né? 85 mil vezes esse valor vezes 14. Vezes 0,05 vezes 14.
Deu quanto? 5.000. Você pode fazer essa continha aí para verificar, né? 5.950. Ok? Então, nesse primeiro intervalo de tempo, os juros que vai ser cobrados em cima desse 85.000 vai ser esse valor. Agora, nós vamos calcular os juros no segundo período, que é de 1º de abril a 31/12. Os juros no segundo período é da mesma forma. É sempre em cima do capital inicial, que é de 85.000. 85.000 vezes a taxa de juros. A taxa de juros no segundo período é 1%. 1 dividido por 100, 0,01. 0,01. Vezes 9. 9. Então, aqui, quando multiplicar, vai dar 3.825. Então, aqui são os juros que vão ser cobrados ao todo nesses dois períodos. Como ele quer saber ao todo quanto é que ele vai pagar, né, o montante a ser pago, o montante vai ser o capital inicial dele, juntamente com os juros do primeiro período, mais os juros do segundo. Né? Então, somando aqui... É 3.000 mesmo? 3.825? Eu errei aqui, deixa eu ver bem aqui. Perdão, não é esse aqui valor, não. 7.650. Isso é porque eu coloquei, foi a taxa do primeiro intervalo de tempo. Obrigado aqui, eu estava... Deixa eu só corrigir aqui. Viu? Na verdade, eu estava multiplicando por 0,005. Então, aqui vai dar 7.650, não é isso? Pronto. Isso. Então, quando eu somar os 85.000 mais os 5.950 mais os 7.650, aqui pelos meus cálculos, deu 97.600. Isso aí também, né? Então, nesse caso, vamos ver se tem essa alternativa lá, na questão. Eita, deu 5.950. Somei novamente errado aqui. É letra B, é 98.600. É porque eu somei foi 4.950, viu? Mas desculpando aqui. Rapaz, eu tô ruim de conta aqui hoje, viu? É 98.600. Botei foi 4.950. Muito bem, então é a letra B. Está aqui a nossa alternativa. Eita, deu uma travadazinha aqui. Acho que voltou, pronto. Eu quero marcar que a alternativa não está querendo marcar. Agora foi. Pronto. Então, vamos para a próxima. Segunda questão. A gente vê que, para resolver essas questões, é só utilizar essas formulazinhas simples, né? Mas só que ele fala, em vez de ele só colocar aquela coisinha simples, ele deu capital, deu prazo, deu a taxa, ele bota umas coisinhas a mais para ver se você sabe interpretar a questão, né? Fazer aí o andamento dela. Então, a gente, por exemplo, aqui essa segunda, a questão aqui é um pouquinho grande. Vamos ver como é que resolve ela. Em uma questão judicial envolvendo a cobrança de uma dívida, o perito contador foi chamado a calcular o saldo devedor de um empréstimo com os seguintes dados. Então, o empréstimo aqui foi de 200.000, a data de liberação, ou seja, o dia que foi emprestado esse valor foi no dia 31/5/2012, a taxa de juros que vai ser cobrada aqui vai ser de 1% ao mês, e o vencimento do empréstimo vai ser no dia 31/5/2013, ou seja, um ano depois. Como é que vai ser a forma desse pagamento? Vai ser uma parcela única no vencimento do empréstimo, juntamente com os juros. Ou seja, vai pagar os 200.000 juntamente com os juros. Aí ele fala o seguinte,
Então, até o momento aqui, tranquilo. O devedor, ele realizou 2 amortizações parciais, ou seja, ele não pagou tudo como era para ser pago, ele pagou de uma forma diferente. Ele pagou aqui, sendo a primeira, 50 mil em 31/5 de 2013, ou seja, em vez de ele pagar os 200 mil com juros, ele está pagando somente 50 mil na data do vencimento. E a segunda, de 60 mil, no dia 31/5 de 2016. Ou seja, 3 anos depois, ele pagou mais 60 mil. Para fins de análise da questão, um dos quesitos formulados pelo juiz indagava, ou perguntava, qual o saldo final em 31/5 de 2016? Ou seja, como ele não pagou a dívida toda, né, ele vai correr nos juros. Ele quer saber quanto é que ele vai ter que pagar no dia 31/5 de 2016, sabendo que ele já pagou nessa data 60 mil, né, que ele está dizendo aqui. Indagava qual o saldo final em 31/5 de 2016, com a aplicação dos encargos contratuais até o vencimento. Juros simples de 1% ao mês, ó, que é importante. Ele está dizendo que os juros vai ser de 1% ao mês, depois dessa data aqui de 31/5 de 2013. Não vai ser mais cobrado juros simples, vai ser cobrado agora... Não vai ser mais cobrado juros compostos, depois dessa data aqui. Vai ser cobrado juros simples, calculado sobre o saldo da dívida em 31/5 de 2013, para o período seguinte. Com base nos dados apresentados, o valor a ser informado em resposta ao quesito formulado é de aproximadamente... Então, a gente vê que a questão envolve o que a gente acabou de estudar, juros simples e juros compostos. Mas só que ele contou toda uma história aqui para a gente, né? Que fez o empréstimo, aí ele teve que pagar um certo valor nessa data aqui, mas só que ele não pagou todo, ele pagou só 50 mil. Aí o que sobrou foi correr nos juros. Aí no dia 31/5 de 2016 ele pagou 60 mil dessa dívida. Aí o juiz quer saber quanto é que ele vai estar pagando, quanto é que ele vai estar devendo nessa data aqui, né? No dia... qual é o saldo final dele, ou seja, quanto ele vai estar devendo no dia 31/5 de 2016. Como falta aqui 3 minutos, eu vou pedir para vocês clicarem novamente no mesmo link, viu? Para a gente continuar, para não ficar no meio da explicação, viu? Tá bom. Então, vou encerrar bem aqui para a gente continuar.